Observem com toda a atenção que cada um dos parágrafos tem uma razão de ser no conjunto desse texto. Nós dizíamos na aula anterior que toda a engenharia, todos os mecanismos presentes na elaboração de um parágrafo são perfeitamente transferíveis, digamos assim, para a elaboração de textos envolvendo 2, 3 ou mais parágrafos. A hora e a vez do texto. A travessia. Do parágrafo ao texto com vários parágrafos. É chegado, portanto, o momento de começarmos a trabalhar o texto na sua plenitude, ou seja, o texto com 2, 3 ou mais parágrafos. Eu tenho certeza de que, se vocês bem acompanharam as aulas anteriores e entenderam perfeitamente como funciona a elaboração do parágrafo, não terão nenhuma dificuldade de fazer essa travessia. A exemplo do que fizemos com os primeiros parágrafos, eu vou compartilhar com vocês um texto maior, envolvendo 4 parágrafos, e vou pedir que vocês acompanhem com muita atenção essa primeira leitura, levando em conta ainda que, da mesma forma que na análise dos parágrafos, eu vou deixar algumas marcas principais no texto. Deixarei as marcas da introdução, deixarei as marcas dos mecanismos coesivos e deixarei as marcas referentes à conclusão do texto, para que vocês acompanhem já levando em conta isso. Hoje em dia é comum a superexposição nas redes sociais, mas ela pode representar enorme risco para seus usuários. Os jovens, por exemplo, postam diariamente muitas fotos e textos que acabam por expor suas vidas, hábitos e compromissos sociais. Há também situações em que eles escrevem mensagens dando pistas de sua localização, mesmo estando sozinhos em casa, e acabam por se tornar alvos fáceis de pessoas mal intencionadas. Por outro lado, há adultos que também se expõem nas redes sociais da mesma forma que os jovens. Divulgam suas fotos, compartilham suas ideias e deixam escapar suas preferências, sem perceber que podem se transformar em alvos fáceis. Para se ter ideia, há muitos casos de adultos que foram roubados por terem ingenuamente fornecido pistas de seus hábitos no dia a dia. Conforme acabamos de ver, é preciso mesmo tomar muito cuidado com a superexposição nas redes sociais, pois isso pode resultar em grande perigo tanto para os jovens quanto para os adultos. Neste primeiro momento, eu dei preferência por um texto bem simples, um texto bem objetivo, despretensioso, escrito por um estudante da 2ª série do ensino médio. Da mesma forma com que trabalhamos os parágrafos, faremos agora a desconstrução desse texto. Vocês não terão dificuldade alguma de verificar que os mesmos passos, a mesma estrutura geral, as mesmas características presentes num parágrafo padrão estarão presentes nesse texto. Vamos começar então essa desconstrução pelo passo 1. Assunto: redes sociais. Delimitação: superexposição nas redes sociais. Objetivo:
abordar a superexposição de jovens e adultos nas redes sociais e apontar seus possíveis riscos. Plano de desenvolvimento. A. A superexposição e os riscos dos jovens. B. A superexposição e os riscos dos adultos. Nada de diferente em relação ao que vimos ao analisarmos parágrafos. Nós depreendemos da leitura desse texto, por isso que eu chamo de desconstrução esse trabalho. Nós depreendemos que o assunto do texto aí está posto. Redes sociais. Sendo, entretanto, um assunto bastante amplo, o que o autor do texto fez? Ele promoveu uma delimitação para melhor ajustar, para melhor arrumar suas ideias antes de começar a escrever o texto. Superexposição nas redes sociais. Ou seja, o assunto é amplo, há muita coisa a ser abordada, mas neste texto em especial, o autor decidiu que trabalhará apenas com esse aspecto, superexposição nas redes sociais. Mas não satisfeito e para melhor ainda reforçar a organização das suas ideias, ele propôs um objetivo: abordar a superexposição de jovens e adultos nas redes sociais e apontar seus possíveis riscos. Ele falará sobre superexposição nas redes sociais com esse objetivo a que eu acabei de me referir. A possibilidade dele se perder, a possibilidade de dispersão é muito menor. Mas não satisfeito ainda, e essa aqui é uma novidade em relação ao texto, porque sendo o texto uma unidade maior, envolvendo vários parágrafos, é bom que, além do objetivo, a gente estabeleça um pequeno plano de desenvolvimento. De que modo e em qual ordem nós abordaremos o assunto. Ele aqui decidiu pelo seguinte: A superexposição e os riscos dos jovens, e B, a superexposição e os riscos dos adultos. Interessante verificarmos que quando ele propõe esse pequeno plano de desenvolvimento, ele já sinaliza para ele mesmo que ele abordará no momento A o aspecto X e no momento B o aspecto Y. Estamos diante, revejam aí, estamos diante do projeto do texto que irá surgir aos poucos à medida que o autor colocar a mão na massa. Do ponto de vista mais geral ainda, é possível visualizarmos 4 parágrafos nesse texto. Observem aí, rapidamente. É possível também visualizarmos, sobretudo levando em consideração as cores, 3 momentos básicos presentes neste texto. Há um parágrafo de introdução, e aqui eu já não vou mais falar em frase resumo, porque eu estou falando numa introdução que representa a síntese do assunto a ser abordado no texto inteiro e não apenas no parágrafo. Portanto, voltando à questão, nós temos 3 momentos básicos. Há uma introdução, representada pelo primeiro parágrafo. Há um bloco de desenvolvimento, representado por 2 parágrafos. E há a conclusão, representada pelo último bloco do texto. Viram como tudo é muito parecido com a estrutura do parágrafo? Depois do planejamento inicial, que antecede a escritura do texto, conforme já vimos, vamos agora para o segundo passo da desconstrução
do texto ora em análise. Introdução ao texto. Hoje em dia é comum a superexposição nas redes sociais, mas ela pode representar enorme risco para seus usuários. Estamos, pois, diante da introdução ao texto. Já não estamos falando em frase resumo. A frase resumo relaciona-se à abertura do parágrafo. Nós estamos nos referindo à introdução ao texto. O resumo, de forma genérica, de forma ainda bem sintetizada, de tudo o que acontecerá nos parágrafos que comporão o restante do texto. É bom ratificarmos que essa introdução, ela é consequência, ela é decorrente de todo aquele planejamento que nós vimos e que antecede a elaboração do texto. Isto é, o assunto, a delimitação, o objetivo e o pequeno plano de desenvolvimento. Se vocês atentarem bem para essa introdução, aí está ela, irão verificar que ela reflete exatamente aquilo que está no planejamento. A rigor, a exemplo do parágrafo, essa introdução reflete o objetivo estabelecido para a composição do texto. Avancemos agora para o terceiro passo de desconstrução desse texto. Desenvolvimento do texto. Os jovens, por exemplo, postam diariamente muitas fotos e textos que acabam por expor suas vidas, hábitos e compromissos sociais. Há também situações em que eles escrevem mensagens dando pistas de sua localização, mesmo estando sozinhos em casa, e acabam por se tornar alvos fáceis de pessoas mal intencionadas. Por outro lado, há adultos que também se expõem nas redes sociais da mesma forma que os jovens. Divulgam suas fotos, compartilham suas ideias e deixam escapar suas preferências, sem perceber que podem se transformar em alvos fáceis. Para se ter ideia, há muitos casos de adultos que foram roubados por terem ingenuamente fornecido pistas de seus hábitos no dia a dia. Verifiquemos então que esses 2 parágrafos que compõem o desenvolvimento do texto, que representam o desdobramento da introdução, eles estão organizados da mesma forma e na mesma ordem que o autor do texto estabeleceu no planejamento. Naquele pequeno plano de desenvolvimento, lembram-se? Eu vou repetir sempre isso aqui. Da mesma forma que no desenvolvimento de um parágrafo, as conexões estão presentes. Quando o autor inicia o desenvolvimento afirmando: os jovens, por exemplo, essa expressão, esse mecanismo coesivo, por exemplo, está conectando o primeiro parágrafo do desenvolvimento desse texto à introdução. E daí por diante, no interior deste mesmo parágrafo, considerem que ele usa outros mecanismos coesivos. Há também, olhem, além do primeiro fato que ele cita, ele associa um outro fato. E ele usa o mecanismo coesivo também. Verifiquem ainda que o autor do texto deu por encerrada a abordagem do primeiro aspecto. Ele tratou da questão dos jovens. Ele vai abrir um outro parágrafo e aqui é perceptível nós sabermos por que ele está abrindo um outro parágrafo. Porque ele deu conta
a critério dele, deu conta da exploração do primeiro aspecto. Observem, entretanto, que ele não se descuida de conectar as ideias. Inicia o segundo parágrafo do desenvolvimento com a expressão "por outro lado". Isto é, ele explorou o primeiro aspecto e aí ele sinaliza para o leitor a razão pela qual ele está abrindo um outro parágrafo para abordar, para explorar o segundo aspecto, aquele relacionado à superexposição nas redes sociais pelos adultos. Por outro lado, há adultos que também se expõem nas redes sociais da mesma forma que os jovens. Por outro lado, há adultos que também, esse também aí tem relação com o quê? Os jovens se expõem, os adultos também. Aí a gente descobre a conexão, aí a gente descobre o valor desse mecanismo coesivo. Neste parágrafo, neste segundo parágrafo de desenvolvimento, observem também um detalhe sobre o qual eu já falei lá atrás. Nem sempre os mecanismos coesivos precisam estar explícitos. Você pode fazer retomada do que disse anteriormente, usando implicitamente eventuais mecanismos de coesão. Aí, neste segundo parágrafo, quando ele diz: divulgam suas fotos. Ora, ele omitiu o pronome pessoal eles, terceira pessoa eles. Mas pela experiência de domínio que qualquer leitor tem da língua, no caso da língua portuguesa, não será difícil deduzir que eles está se referindo a adultos, citados anteriormente no mesmo parágrafo. Enfim, os dois momentos de desenvolvimento do texto estão cumpridos. O autor dedicou cada um dos parágrafos a um dos aspectos que ele prometeu lá no seu planejamento. Um rápido lembrete: se você já nos acompanha, ative agora mesmo o sininho para receber em primeiríssima mão as notificações dos novos vídeos. Se só agora você descobriu o nosso curso gratuito Caminhos da Redação, não perca tempo. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, deixe seu like e, mais do que isso, compartilhe o vídeo com os seus amigos, para que todos possam se beneficiar deste nosso projeto. Passemos para o quarto e último passo de desconstrução desse texto, a conclusão. Conforme acabamos de ver, é preciso mesmo tomar muito cuidado com a superexposição nas redes sociais, pois isso pode resultar em grande perigo tanto para os jovens quanto para os adultos. O último parágrafo do texto foi dedicado pelo autor à sua conclusão. Ele fechou o texto num parágrafo inteiro. Observemos que, da mesma forma como vimos em tantos parágrafos, o que ele fez nessa conclusão, senão retomar aquilo que ele havia exposto ao longo do desenvolvimento do texto e estabelecido na introdução. A conexão do parágrafo conclusivo do texto é feita por intermédio da expressão coesiva conforme. Conforme acabamos de ver, o que é isso, gente? Diz respeito ao que o autor expôs no desenvolvimento por meio dos dois parágrafos.
Aliás, esse mecanismo coesivo não poderia ser mais explícito, conforme acabamos de ver, ou seja, o autor do texto, ao usar essa expressão de transição, está remetendo, chamando a atenção do leitor para os dois momentos anteriores do texto. Isto é, para os dois parágrafos que compuseram o desenvolvimento. Ora, como os dois parágrafos que compuseram o desenvolvimento são desdobramentos da introdução, não se tem mais para onde correr. Nós temos aí nesse texto 4 momentos, 4 blocos, 4 parágrafos, mas no seu conjunto, pela coesão, pela unidade e pela coerência, esses 4 parágrafos estão representando uma unidade só. A unidade que a gente chama de texto. Eu penso que, com essa breve análise do texto que eu compartilhei com vocês, foi possível verificarmos e consolidarmos melhor ainda a nossa compreensão acerca de parágrafos que compõem um texto maior. A despeito de termos uma só unidade, nós temos um texto com 4 parágrafos. Observem com toda a atenção que cada um dos parágrafos tem uma razão de ser no conjunto desse texto. Não foi à toa que, após abordar o primeiro aspecto do desenvolvimento, a superexposição nas redes sociais dos jovens, ele deu por encerrado o parágrafo e abriu um outro. Por que ele abriu um outro parágrafo? Porque ele passou a tratar de um outro aspecto. Então vejam como tem uma lógica perfeita isso. Um parágrafo de introdução, a apresentação do assunto, o compromisso do escritor com ele próprio e com o leitor, os 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um abordando um aspecto diferente, por isso que ele abriu 2 parágrafos, e, por fim, um parágrafo conclusivo, o parágrafo que retoma todo o texto e dá por encerrada a abordagem. Eu espero que vocês não tenham tido nenhuma dificuldade para compreender essa travessia do estudo do parágrafo para o texto maior, envolvendo vários parágrafos. Se, entretanto, persistir alguma dúvida, nada impede que você recorra e assista novamente aos vídeos anteriores. Mas, se as dúvidas persistirem ainda, nada impede que vocês façam comentários, que vocês me dirijam perguntas para que eu possa complementar essa e outras aulas. Fiquem à vontade para fazer isso. Agora, para encerrar a aula de hoje, eu vou projetar de novo o mesmo texto. Só que eu retirei todas as marcas. Vou projetar o texto na forma como o estudante produziu esse material. Simplesmente para vocês, mais uma vez, acompanharem e matutarem, como eu falei na aula anterior, e matutarem o texto depois de toda essa análise que nós fizemos. Acompanhe aí o texto.
nós vamos ficar por aqui, mas voltaremos na próxima aula, certo? Até lá! Então, gente, vamos juntos descobrir os caminhos da redação?